Graça e paz, povo de Deus. Vamos continuando aqui, né, o nosso estudo sobre o livro de Atos. O nosso resumo de hoje vai nos capítulos 15, 16 e 17, amém? Estava estudando, né, e no capítulo 15, nós vamos falar sobre uma reunião que houve em Jerusalém, né, dos presbíteros, das pessoas que eram autoridade na igreja daquela época, né, com Paulo, Barnabé, Pedro. E aí eles estavam numa discussão, porque pessoas, né, homens, foram a Antioquia, né, na igreja de Antioquia, estavam ensinando aos gentios, as pessoas que não eram judeus, que tinham se convertido ao Senhor Jesus, ao cristianismo, naquela época, que eles teriam que circuncidar, assim como os judeus, para obterem a salvação. Eles teriam que circuncidar, né, que era uma prática no judaísmo, por causa da lei, né, que os homens teriam que circuncidar. Só que Paulo e Barnabé foram a Jerusalém com essa discussão e lá eles decidiram que os gentios não precisariam circuncidar, que a salvação ela é pela graça, né? E não por obras. Amém? Nós sabemos que a salvação não é por obras, é pela graça. E Pedro, ele diz bem assim, ó. Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então, eles decidiram não dizer aos gentios que eles eram obrigados a circuncidar, certo? Então, no versículo 20, os presbíteros, né, os líderes da igreja, decidiram que os gentios eles só precisariam fazer isto, que está lá no versículo 20, né, do capítulo 15, que diz assim, que eles teriam que se abster de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, certo? Vamos agora para o capítulo 16. No capítulo 16, queridos, Paulo e Barnabé conhecem Timóteo. Você conhece as cartas de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo da Bíblia? Então, é o mesmo Timóteo. Aqui, né, Paulo conhece Timóteo, vê que ele é um homem de Deus, né, e que tem um bom testemunho na igreja. E ele é convidado para viajar com Paulo, amém? Para fazer a obra, certo? E aqui vemos que a igreja se fortalecia na fé e crescia em número a cada dia. Então, aqui também vai falar da visão de Paulo em Troade, né? A visão que ele teve, essa visão dizia que ele teria que passar a Macedônia. Então, ele entendeu que ali Deus estava querendo que ele pregasse o evangelho. Vamos seguindo, né? Aqui também no capítulo 16 tem a conversão de Lídia, uma mulher, né, que se converte ao Senhor Jesus. Ela é uma mulher de negócios e ela, em sua casa, como é a palavra? Meu Deus, que sumiu. Em sua casa ela acolhe Paulo e Barnabé, né? E aqui também acontece um acontecimento, né, muito conhecido entre nós cristãos, que é a prisão de Paulo e Silas, né, que eles são presos. Por quê? Porque Paulo, ele expulsa um demônio de uma escrava
E os seus senhores, os senhores dessa escrava, ficam furiosos, porque esse demônio fazia com que eles ganhassem dinheiro. Essa mulher ganhava dinheiro para eles com as adivinhações. Era um espírito que a possuía e ela ganhava dinheiro para eles. E aí eles ficaram furiosos porque Paulo expulsou o demônio dela e ela foi liberta. E eles mandaram prender Paulo. Eles foram açoitados, né? Tiraram suas roupas, eles foram assaltados, eles foram presos. E na prisão, ensanguentados, no cárcere, eles fazem o quê, queridos, né? É bem conhecido entre nós. Isso nos ensina como nós devemos agir na tribulação, nos momentos difíceis, né? Quando coisas acontecem a nós que nós não estamos entendendo, né? E aqui no capítulo 25 diz assim, no versículo 25, desculpa, do capítulo 16, diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E nós sabemos, né, o final dessa história. Esse carcereiro, ele se converte, a sua família se converte, amém? Paulo prega a palavra para eles. E agora nós vamos para o capítulo 17, que o capítulo 17 vai falar das pregações de Paulo, né, das viagens de Paulo em Tessalônica, em Bereia, em Atenas. Em Atenas, Paulo prega, né, para muitas pessoas aqui sobre o Deus desconhecido, amém? Então é isso. O que mais me ensinou nesses capítulos foi no capítulo 16, sobre a prisão de Paulo, né, e de Silas. O que isso me ensinou, né? Que na tribulação, queridos, na angústia, quando nós estivermos com problemas, nós devemos louvar ao Senhor, porque o louvor quebra cadeias, né? O louvor, ele traz a presença extraordinária de Deus, amém? Ele nos acalma, nos fortalece em meio a tempestade. Por isso que eles estavam cantando hinos a Deus e orando, porque aquilo ali estava fortalecendo eles para que eles não desistissem de pregar o evangelho. E após eles saírem daquela experiência tão ruim, que eles continuaram pregando a palavra, viajando, falando da palavra, e pessoas iam conhecendo o Senhor Jesus. Amém? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do resumo de hoje, né, do nosso estudo de hoje. Se você gostou, curta. Se você tem algo a dizer, comenta, né? Curta e compartilha com pessoas. E é isso. E não se esqueça, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.